Olá, como estão vocês? Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão científica deste CAED-JUS 2022, aos coordenadores do GT4, Solução de Conflitos e Processo, pela aprovação desta minha pesquisa, não é? Para a apresentação neste evento tão importante. Quem sou eu? Eu sou a professora Adriana do Carmo Figueiredo, sou doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em Estudos Literários também pela UFMG, sou advogada e atuo como docente nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito do Grupo Educacional IESLA-EJUS. Pois bem, o trabalho que estou apresentando-lhes hoje, ele traz como tema a seguinte proposta: a cena aforizante no brocardo jurídico como elemento retórico para a solução de conflitos. Então, este é o título do meu trabalho, que por si só já traz também o desdobramento temático, não é? Nas questões que aqui estão sendo e que serão discutidas. Vamos a elas. Bom, a nossa proposta temática, quando eu digo esse nós, é o nós da análise do discurso, porque nós entendemos, eu sou analista do discurso, né? A minha linha de pesquisa no doutoramento em linguística é a análise do discurso. Então, quando nós evocamos este nós, é porque estamos querendo dizer que, por trás aqui dos meus enunciados, desta apresentação que estou trazendo a vocês, existem uma série de enunciadores, né, de teóricos, de construções argumentativas, enfim, de enunciados que estão sendo também evocados para esta apresentação. Então, nós estamos aqui compreendendo as noções de direito e Estado como fenômenos culturais, na verdade, fenômenos socioculturais, pois certamente essas categorias, elas trazem espelhamentos de dizeres que vêm desde a antiguidade e que influenciam na forma como nós pensamos as noções de direito e de Estado. Estamos também, dentro dessa proposta temática, destacando o papel da linguagem, das práticas argumentativas, né? E, ao mesmo tempo, problematizando o papel também da linguagem nesse sentido, porque muitas vezes a linguagem é empregada como uma forma de solução dos conflitos, mas é também por meio da linguagem que surgem determinados conflitos, não é mesmo? Então, aí está essa relevância da linguagem do direito, que deve ser pensada especialmente por nós, que somos juristas, operadores, pensadores do direito, para que possamos compreender como se dão os processos retóricos, os processos de argumentação, especialmente em situações de conflito e em contextos de crise. Bom, estamos trazendo para a discussão a importância dos brocardos jurídicos, porque estamos compreendendo que os brocardos jurídicos, eles pertencem ao que nós chamamos na linguística discursiva, de vertente francesa, de enunciação aforizante, não é? Então, os brocardos, na verdade, eles trazem espelhamentos de enunciadores, de locutores universais, e esses espelhamentos acontecem dentro de uma cena aforizante que evoca saberes memoráveis e memorizáveis. Eu vou falar mais a respeito disso nos próximos slides. Bom, então, os nossos objetivos. Primeiro, nós vamos analisar a força argumentativa do brocardo alia e acta est. Obviamente, nesta apresentação, nós vamos apenas sinalizar alguns aspectos, não é? A análise completa, ela precisaria de mais tempo de apresentação. E, na verdade, a análise completa, ela está em um texto da minha autoria, não é? Este texto ele vai ser publicado muito em breve. Ele está no prelo e também, na verdade, este trabalho da análise de forma mais detalhada da força enunciativa do brocardo, ele foi feito por mim em uma apresentação na França,
na Université de Cergy-Pontoise, em que eu tive a oportunidade de discutir essa questão com alguns analistas do discurso franceses, não é, que trabalham justamente com o discurso jurídico. Então aqui nós vamos trazer apenas algumas pinceladas, alguns comentários a respeito disso, dessa análise da força argumentativa do Brocardo. E vamos avaliar o potencial de influência desse Brocardo em atos comunicativos jurídicos quando veiculados em situação de persuasão. Então, aqui estão os principais argumentos e os referenciais teóricos da minha pesquisa. Primeiramente, como eu estava comentando, né, nós estamos aqui partindo da noção de enunciação aforizante, que é uma proposta da linguagem, né, conforme sugere, conforme indica o linguista francês Dominique Manguenot, em que nós temos aí a presença de certas enunciações, de certos enunciados que convocam saberes que são transmitidos pela oralidade, né? Esses saberes, eles trazem compartilhamento de crenças, né? Trazem esses saberes, compartilhamento de valores, que, na verdade, evocam a sabedoria dos antigos. E essa sabedoria dos antigos é justamente, talvez, a espinha dorsal que nos permite pensar a força da cena aforizante, do enunciado aforizante, como elemento retórico de convencimento e de persuasão. Nessa perspectiva do elemento retórico de convencimento e de persuasão, nós estamos aqui também convocando as categorias de doxa e argumentação, como propõe Ruth Amosi, né, a linguista Ruth Amosi, partindo da ideia de que a doxa ela é uma espécie de cimento da argumentação, né? A doxa ela evoca a arte retórica de compartilhar certos saberes, certas crenças, uma opinião comum a respeito de um determinado assunto, e por isso ela se materializa de diferentes formas verbais. Não é? Esse saber compartilhado é um saber dóxico. E ele é, sem dúvida, uma espécie de alicerce, de cimento da argumentação. A força argumentativa do Brocardo alia iacta est, na verdade, convoca tanto a figura desse sujeito aforizador, né, esse locutor coletivo que traz ali as marcas, né, da antiguidade, quer dizer, da sabedoria dos antigos. Nem se sabe ao certo, muitas vezes, quem disse aquele adágio, mas ele é convocado em determinadas situações como uma forma de acalmar o conflito, de trazer uma solução. Bom, nós sabemos que o enunciado alia iacta est, ao que parece ser, ele foi proferido por Júlio César por volta do ano 49 a.C., quando ele se encontrava ali às margens do rio Rubicão, e ele precisava de tomar uma decisão, se iria ou não cruzar o rio com a legião que o acompanhava. Então, a partir do momento em que ele decide cruzar aquele rio, o que acontece? Acontece uma tomada de decisão diante de um conflito, diante de uma situação em que se precisava realmente de uma solução. E naquele momento, quando se decide cruzar o rio, né, essa sorte está lançada, o dado está lançado, é como se a decisão que foi tomada ali, ela fosse de viés, de caráter irreversível, com a finalidade justamente de trazer, né, algo que pudesse acalmar ali a situação, apontando um direcionamento, apontando ali um caminho. Então, dizem, na verdade, que esse Brocardo, ele também pode ter sido oriundo da filosofia grega, né? De um filósofo grego.
E Júlio César, ele lia, né? A gente sabe que ele tinha ali os seus filósofos favoritos. Então, em que medida ele não fez ali uma espécie de particitação, que é também uma categoria da análise do discurso de vertente francesa, não é? Que é compartilhar um pouco daquele dizer, né, daquele interdiscurso e incorporá-lo também à sua fala. Então, a gente não sabe muito bem, nós sabemos, na verdade, aquilo que nós estamos lendo, mas para nós que somos aqui analistas do discurso e que estamos avaliando a força argumentativa do Brocardo, Alia e Acta Est, o que importa realmente é como que esse Brocardo ele é capaz de veicular a sabedoria dos antigos. E como que nós, operadores do direito, e aí fica para reflexão, né, fazemos uso desses brocardos, desses adágios, dessas formas sentenciosas, quando nós queremos provocar um impacto positivo no auditório universal, né? Naquele auditório que pretendemos convencer, ok? Então, nas minhas considerações, procurei então destacar a cena aforizante como esse elemento constitutivo da identidade do operador do direito e da própria constituição do discurso jurídico, uma vez que nós, operadores do direito, advogados, juristas, empregamos quase que de forma identitária essas expressões latinas como forma de convencimento, como práticas retóricas que visam justamente os movimentos de persuasão, de solução de conflitos e de convencimento. Ok? Então é isso, minhas considerações finais, as minhas referências principais estão aqui. Caso vocês desejam, enfim, se vocês quiserem fazer contato comigo, vocês têm o meu endereço aí de e-mail, eu estou à disposição, acfigueiredo.prof@gmail.com, caso vocês desejem conversar comigo um pouco mais, ok? Um grande abraço e muito obrigada pela atenção.